Pois é, o tema de hoje, paz no trânsito, uma questão de paciência ou de educação? Ou seriam de ambos? Para ajudar a gente a bater um papinho aqui sobre esse tema, a gente escolheu aqui um time, como a gente costuma dizer, uma equipe multidisciplinar. Um médico, presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Eduardo Monteiro de Jesus. O juiz de direito Marconi Pimenta, que marcou época e revolucionou com as suas campanhas de paz no trânsito. Afinal de contas, ele escolhia os carros mais retorcidos no pátio do Detran, içava no guindaste e colocava em praça pública. A ideia? Chamar a atenção, usar de contundência para sensibilizar a população a respeito do problema. E o atual comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito da capital, o BPTran, que é o Tenente-Coronel Israel Santos. Doutor Eduardo foi o primeiro que chegou, vai falar primeiro. Doutor Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado bater esse papinho com a gente hoje. Boa tarde. Obrigado, Cleber. Prazer te reencontrar, né, depois de tanto tempo. Muito bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e podermos falar a respeito deste assunto, que é assunto altamente preocupante. Inclusive, eu tentei até marcar uma reunião e que nessa reunião estivesse presente a saúde, o chefe da segurança, né? E também do trânsito daqui. E aí até a pessoa que me atendeu, a secretária, perguntou: mas o senhor não é da saúde, por que o trânsito e a segurança? Eu disse: porque elas estão intimamente ligadas, né? Tudo isso vai parar aonde? No hospital de emergência. De onde o senhor, inclusive, já foi... É plantonista lá? Foi diretor já também? Eu já fui diretor, atualmente sou médico cardiologista. Diretor da unidade de cardiologia, né? Sou responsável pela enfermaria de cardiologia lá. E até eu tenho um dado, Kleber, que foi da época que eu estava lá, em 2016 até 2017. Naquela época nós tínhamos um pouco menos de 8 acidentes por dia que acontecia aqui no município de Macapá. Olha só, isso foi 2017, né? E a preocupação é, esses acidentes eles vão parar no hospital de emergência, né? Acidente de trânsito, né? Envolvendo carros, envolvendo moto, envolvendo veículos e bicicleta, né? E todo esse problema de segurança pública também, né? Tem muita briga aqui em Macapá ainda, isso tudo vai parar lá, né? Então eu queria, a intenção quando este ano eu pedi era exatamente para chamar a atenção para isso e ver se podia ser feita alguma coisa que pudesse diminuir. Porque se em 2017 era 7,5 acidentes que aconteciam por dia envolvendo veículos aqui em Macapá, você imagina hoje, em 2023, que seguramente a frota de veículos aumentou muito. Muito bem. Mas são as considerações iniciais do médico cardiologista, Dr. Eduardo Monteiro de Jesus. A cardiologia é a sua principal especialização? Sim. Nessa área de pronto atendimento, emergência, o senhor também tem uma vivência muito grande, isso até em São Paulo, né? Eu sou mapaense, né? De Calçuene. De Calçuene, do Lourenço, né, mano? Eu nasci no Lourenço, quase lá na Guiana Francesa, que, né? Estão querendo brigar por lá, né? Pois é, e aí eu estudei em Belém e depois eu fui para São Paulo, fiquei 33 anos e voltei em 2008 para cá. Para ser secretário municipal de saúde de Macapá. Isso, exatamente, ser secretário de saúde do município de Macapá. Já em São Paulo eu atuava na área de urgência e emergência, eu trabalhava em unidade de terapia intensiva. Quando eu voltei para cá, depois que eu saí lá da prefeitura, eu comecei a trabalhar no hospital de emergência, que continua até hoje. Nesse período também trabalhei na UTI do São Camilo e na UTI do hospital de emergência. Hoje, depois de um questionamento durante muitos anos, hoje eu tenho uma enfermaria que já esteve melhor, mas agora não está boa, né? Onde nós podemos receber pacientes com infarto agudo do miocárdio e fazer um tratamento que é o tratamento
mais indicado hoje para esses pacientes que chegam lá com um tipo de infarto que chama infarto com supra de ST, que é quando tem uma artéria fechada e nós precisamos abri-la, né? É possível fazer isso de duas maneiras, no laboratório de hemodinâmica, mas nós não temos serviço de emergência 24 horas ainda. Então nós temos a nossa segunda opção, que é fazer um medicamento que chama trombolítico. E hoje eu tenho um leito lá na minha enfermaria disponível para isso. Nós tínhamos 4 monitores multiparâmetros, mas hoje, surpresa, que nós só temos um funcionando. Pois é. Vamos ouvir aqui a saudação inicial, as considerações iniciais do nosso outro convidado, que é o atual comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito, o BPTran, é o Tenente-Coronel da Polícia Militar do Amapá, o Israel Santos. O nome de guerra é Santos. Tudo bem, Coronel? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo com a gente hoje. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, né, podendo trazer essas informações à nossa população, podendo levar alguma informação que seja útil, né, aos nossos condutores. Só fazendo uma pequena correção, BPRE, tá? Eu sou comandante do BPRE, Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual. BPRE. Isso, nós temos os dois, temos o BPTran, que é o trânsito urbano, e temos o Batalhão de Rodoviário Estadual, que é no caso o que eu comando. Lá no BPTran hoje está o Tenente Coronel Bitar, um parceiro nosso, colega também de turma, tem feito lá um bom trabalho também à frente do BPTran. E a gente está na luta, Kleber, buscando levar a educação aos nossos condutores, o que é bem difícil, né? Como você já bem colocou aí no início do programa. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande com os nossos condutores, né? Com os maus costumes, né? E uma série de situações que só dificultam o nosso trânsito, né? Como muito bem colocou aqui o doutor Eduardo. Hoje a nossa frota de veículos aumentou consideravelmente, né? Nos últimos 10 anos tivemos um aumento aí de quase acima de 60% da nossa frota, né? E nós não tivemos essa melhoria na nossa questão da malha asfáltica, então isso dificulta bastante. Mas infelizmente o que mais dificulta realmente a condução, o desenvolver do nosso trânsito são nossos condutores, né? Os maus costumes, a questão da falta de educação, da falta de preparo, né? E aí já um dado inicial que é pra gente trabalhar durante o programa aí, hoje de cada 10 condutores que a gente aborda, pelo menos com otimismo, 5 não são habilitados. Então Caramba. A gente está na ordem de 50%. Né? E aí a gente tem uma dificuldade, porque a gente não está dizendo aqui que o condutor habilitado ele não vai se envolver em acidente, mas a gente presume que ele tem expertise para dirigir, ele foi formado em uma autoescola, né? Ele foi habilitado pela autoridade de trânsito, então ele tem ali pelo menos a responsabilidade de fazê-lo. Para vocês, tecnicamente, um motorista, um condutor com a CNH vencida é também não habilitado? Também não habilitado, porque você tem aí nesse ato de tempo, por que a CNH ela vence? É justamente para que você submeta ali ao condutor a uma avaliação. Nesse meio tempo ele pode ter sofrido alguma sequela, ter tido algum problema de saúde, ter tido alguma situação que o inabilita a dirigir um veículo automotor, né? Por isso que existe essa reavaliação de tempos em tempos. Então o condutor que está com a CNH vencida, ele não está habilitado, ele precisa ser reavaliado, né? Bom, então só corrigindo, não é BPTran, é BPRE, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Isso. E aí já me ocorreu nesse ajuste então do azimuth aí, não é o BPTran e o BPRE, eu imagino que as ocorrências que vocês atendem tendem até a ser mais graves, já que numa rodovia o condutor empreende uma velocidade até maior. Com certeza. No que pese serem menos, né, a incidência ser menor, mas a gravidade, via de regra, é maior. Hoje, por exemplo, a gente está tendo um problema que eu diria que ele é inversamente proporcional. Há algum tempo nós tínhamos, por exemplo, acidente na Duca Serra em função da falta de iluminação, da pavimentação asfáltica ruim, vias estreitas. Hoje nós temos uma via larga, geralmente com faixas duplas de ponta a ponta, bem iluminada, bem sinalizada. Nós tivemos o quê? O aumento da velocidade. E aí a gente acaba tendo a fatalidade. E aí dentro dessas condições, dificilmente você escapa de um acidente ali, uma velocidade. Nós temos aí pegas de moto a 160 km, 200 km por hora.
Então um acidente aí frontal a essa velocidade, dificilmente a gente tem aí que escape aí o condutor com vida. Muito bem, Coronel, obrigado mesmo. São as considerações iniciais do comandante do BPRE, Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual. Também agora a gente anuncia para sua saudação inicial, as suas primeiras considerações, o juiz de direito Marconi Marinho Pimenta. Como eu disse aqui no começo do programa, revolucionou no juizado especial. Fiz menção, desde que a gente resolveu organizar esse debate, que o senhor é um magistrado diferenciado, né? Tem uma máxima, não sei se a gente chama de máxima, uma premissa da justiça, que ela só age quando provocada. O senhor vai ao encontro dessa diretriz porque o senhor costuma enfrentar o problema de frente. Na questão do trânsito, com a campanha Paz no Trânsito, o senhor procurou usar de uma linguagem que é uma diretriz também que se tem. Campanha de educação, campanha de conscientização tem que ser contundente, tem que fazer chocar. E aí o senhor escolheu os carros em pior situação no pátio do Detran, içou no guindaste e andava com esses carros pela cidade. Não é isso, doutor Marconi? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Kleber. Boa tarde. Coronel, doutor. É isso mesmo. Eu acho que a Justiça do Amapá tem essa marca, né? Ela vai até o problema. Nem precisa o cidadão bater na porta. A Justiça bate na porta. A exemplo do que tem o nosso barquinho que vai pro Baili, que percorre a região ribeirinha, fazendo justiça. Agora a gente toma a iniciativa de desjudicializar as questões do trânsito, Coronel. Tá lotado lá o nosso Sejusques de pessoas que querem pagar suas contas em virtude de infrações de trânsito. E eles me perguntavam hoje, doutor Marconi, na questão da multa, tem desconto? Tem não, porque é penalidade, é multa. Ninguém coloca a mão na cabeça de quem pratica uma infração. Infração é para ser paga com juros, não se tira nada em relação à multa, não pode. A única coisa que a gente encontrou foi uma instituição financeira que foi para lá, pagou à vista para o Detran, mas que vai te cobrar em 12 vezes parcelado e certamente vai cobrar o juro da maquininha. Única facilidade que a gente encontrou. Mas é isso, eu estava vindo para cá, estava acompanhando atentamente, me desculpa até pelo atraso. O Coronel Santos tem toda a razão. Ele fez um diagnóstico muito bacana e eu digo que educação para o trânsito deveria começar na escola, deveria ter uma disciplina de educação para o trânsito. O trânsito é vida, é relacionamento, é cortesia, é solidariedade. Você veja que as pessoas no trânsito, elas estão nervosas, elas estão com pressa, elas estão com raiva. Esses dias eu quietinho ali no meu canto, querendo passar ali para pegar norte e sul, o outro mais apressado, aí ele encosta no meu retrovisor, danifica o meu retrovisor, aí eu passei, ele não gostou e ainda deu uma pancadinha atrás do meu carro, mas saí. Eu prefiro viver na paz. Não, cara, essa pancadinha aí eu mando consertar, não se preocupe. Aliás, o senhor fez lembrar, claro que era um gênio, né? O Walt Disney, eu não sei qual é o ano, 50, 60, criou um filme, né, com o Pateta, o personagem Pateta. Fantástico esse filme. Que todo mundo que vai fazer o curso de direção defensiva é obrigado a assistir esse filme, né? Que é um sujeito pacato, se despede da família no café da manhã, mas quando assume o controle do volante, ele se transforma, né? É um caso de dupla personalidade, né? O senhor fez lembrar disso. Olha, tá muito Pateta então na cidade, porque não é brincadeira, é um desafio. Lá em casa, Kleber, tem duas crianças e hoje em dia as crianças têm muita atividade, é balé, é comum. É reforço. Como é o nome? É comum, é uma atividade que eu acho que é japonesa, né? Sim, que ela faz, é um método comum que a criança fica boa de matemática rapidamente. Opa. Isso é muito bom. Aí leva o menino pra cá, leva pra natação. E é um corre, eu moro ali na Duca Serra. Né? Quando não tá trabalhando, você é motorista, né? Doutor, leva pra cá, leva pra ali a tarde toda. Tem que ajudar a esposa, tem que ser companheiro de verdade. Aí a gente vê, meu Deus, que maldade tá o trânsito. E olha que nós estamos vigiados agora. Tem câmera, agora tem
sinalização inteligente, vias largas, boas de se andar. Mas a Norte Sul virou o quê? Uma pista de corrida. Sim. Eu saio de casa 6h30 antes das 7. Ali já tem gente numa velocidade impressionante. Pois é, mas aí... Agora 6h30 da manhã, 7, pra quê? Pois Ainda é. nem começou, ainda nem abriu nada, mas é o gosto pela velocidade, pelo perigo, Pois é. e correndo risco a vida do próximo, né, doutor? Mas isso pode ser controlado, né? Hoje tem esses equipamentos que registram velocidade, Sim. né? Quando doer no bolso, vai parar de correr. Ó, só ontem, quando eu estava voltando para casa, eu vi 2 situações que eu disse, puxa vida, mas eles fecharam a Cora de Carvalho, né? Ontem, que é o principal acesso para a Zona Oeste. Então ficou um inferno aqui. Mas aí eu fui pela última rua ali, né? E aí dobrei. Quando você chega lá na Cora de Carvalho, tem uma, né? Tem aquela zebra ali. O pessoal isso, vem aquela daqui e bifurcação. passa em cima da Zebra, zebra. em cima. Mas eu vi mais incrível ali na Duca Serra, no Cabralzinho, tem uma lombada onde não foi colocado aquela que divide a pista, as 2 pistas, né? O cara fez a volta ali em cima da lombada. Chamam É. de New Jersey, né? New Jersey, justamente onde está a lombada, ficou aí aquele atozinho, porque Sim. na época não estava ainda construída a passarela, né? Sim. Hoje, como foi construída, eles fazem o retorno ali. Faz o retorno ali. Aliás, olha a gente, que perigo, a né? gente costuma ver motociclista fazendo isso. Isso é uma infração gravíssima, né? Carro passa ali. Carro. Foi carro que eu certinho vi. o carro ali. Eu vi o carro, foi um carro que eu vi fazer a manobra ali. Agora você me pergunta, mas eles não são multados, São Kleber? A gente fez penúltimo mutirão foi com a CTMAC. Tinha um cara que tinha 19 multas no mesmo local, Cora de Carvalho. Ali perto, tem um sinalizador ali perto de São Camilo, por ali, nas imediações ali. Bem na esquina da... E ele passava ali com 100. Já Aí- foi 50. Mas então eu não o que sabia. propõe, né, aumentou Aí pra a 60. defesa dele foi o seguinte: mas eu não sabia que. Não, cidadão, mas não é questão de saber. É questão de coerência, de responsabilidade. É uma via urbana, perigoso se eu atropelar uma criança. Ali tem faixa de pedestre. Complicado, mais de 60. 60 já tá no limite, eu não sei. Deveria ser 50. Mas aqui é 60. Acharam por bem colocar 60. Tudo certo. Mas a pessoa resolve puxar 80, 100. Aliás, a Pois é. proporção Mas, olha, com que você ultrapassa o limite máximo vai aumentando a gradação Aumentando, da pena, né? Sim, e inclusive do valor, né? Ela tem 10% e ela vai aumentando. Eu não sei se vocês assistiram algum vídeo aí de um cidadão que ele atravessava ali do residencial com mar abaixo por dentro da passarela de moto. Sim, a gente Circulou viu esse nas vias vídeo, aí, né? Circulou. Era o caminho dele. Ele não conseguia ir na rotatória, ele só passava do condomínio pro outro lado, sempre pela Passarela de pedestre. Tivemos que colocar lá alguém para vigiar até conseguir abordá-lo. E aí veio a mesma história. Eu sabia que não podia. Mas ele passava onde? Na passarela de Na passarela de pedestre. Ah, ele De subia... moto. De moto. De moto. Ele descia do outro lado. Pois é. Aliás, mas doutor Marconi, tem uma máxima da justiça que diz que o desconhecimento da lei não isenta o infrator de punibilidade. ninguém pode Não, alegar porque a lei ela desconhecimento, tem esse princípio da É um publicidade. princípio, A partir do momento subentende que a lei é de conhecimento geral. Não conhecia a lei, não existe isso. A lei foi sancionada, publicada, promulgada, já era. Aí você tem que se informar e é através desse seu programa aqui que a gente se informa. A pessoa tem que sair daqui bem informado, né, Cleber? Mas olha, a ideia de organizar esse debate hoje, né, surgiu assim como o médico não deixa de ser médico nem na folga, nem no churrasco do clube do final de semana. Passa mal. O magistrado não deixa de ser magistrado nem nas férias. Não. Que o diga De jeito nenhum. Tem uma história muito boa do Dr. Paulo da Veiga, era o senhor que estava no carro descendo para Minas. Tem uma história muito boa sobre isso. E o militar, o policial não deixa de ser militar. Tem jeito. O jornalista não deixa de ser jornalista também nem na folga. Semana passada eu me envolvi no acidente de trânsito. E todo esse périplo aí do HE, né, do BPTran, que atendeu a ocorrência, toda a parte legal da justiça, a gente acaba conhecendo a estrutura por dentro e as falhas dela também, né? E aí um militar que atendeu a ocorrência, quando viu eu lá na ambulância com crachá,
ele disse assim: olha, aproveita a visibilidade do teu trabalho e debate isso com a população, chama atenção para a falta de paciência no trânsito. As pessoas estão com muita pressa no trânsito, né? E aí eu acatei a sugestão, infelizmente ele não pôde aqui porque estava na folga dele, né? O sargento. Daqui a pouco a gente confirma o nome dele. Mais um registro para ele que realmente é necessário. Kleber, eu queria até perguntar pro Coronel, tem uma coisa que me chama a atenção há muito tempo aqui, são os ciclistas, né? Grande maioria dos ciclistas das bicicletas, ela não tem sinalizador e andam à noite, sem farol. E tem muito acidente com bicicleta? Obrigado. Sinalizador, luz, pisca-pisca, lanterna, esse tipo de acessório é obrigatório? Tem toda uma legislação, eles têm que usar a iluminação. E interessante, é muito oportuno a pergunta do Eduardo, por conta que os ciclistas é uma das categorias que mais cobram a questão do comportamento dos carros, dos veículos automotores. Mas não tem um comportamento adequado, né? Tem ali você tem uma determinada velocidade, distância para passar, né? 1,5 m, né? 1,5 m. Você tem inclusive as ciclofaixas, as ciclovias especializadas para isso, destinadas a isso. No entanto, às vezes a gente vem pela rodovia e vê 3 bicicletas, uma ao lado da outra, os caras conversando, né? Então a gente tem que ter bom senso também, tá certo? Existe a questão da orientação, que os veículos maiores são, né, responsáveis pelos menores, tem que existir essa garantia de distância, mas todo mundo tem que ter o que o doutor Marconi Pena colocou agora, a questão do bom senso. Por que eu estou numa ciclofaixa? Presume que eu tenho um espaço mais ou menos seguro e eu vou colocar 3 bicicletas uma ao lado da outra para conversar. Aliás, na Norte e Sul, Kleber, tem uma ciclovia e bastante protegida, bem porque protegida. Tem até uns tachões. Eu nunca tinha visto os tachões. Aliás, era isso que eu ia falar. Aí quando eu vou de manhã, diferença, eu né? vejo a pessoa vindo pelo lado contrário, eu paro. Meu irmão, eu tenho até medo às vezes de um cara reagir, mas quando ele me conhece, ele baixa um pouco a bola. Meu irmão, não faça isso com a gente. Tá ali, olha, foi feito pra te dar segurança. Tu vem pelo outro lado, meu patrão. Olha, eu gosto do senhor. Nos ajude aí um pouquinho. Porque o senhor fazendo isso é um mau exemplo demais. Já parei várias vezes. Paro do lado do cara. Faça isso não, tá ali, sinalizada, com proteção pro senhor. Aí o senhor vem aqui atropelado, o senhor morre. Sua família aí vai ficar órfã. Eu quero dizer isso, que a gente aprendeu também. O outro dia a gente trouxe alguém especialista nessa área dos ciclistas aí, o pessoal do pedal. A diferença entre ciclofaixa e ciclovia. O que tem ali na Norte e Sul é uma ciclovia. Né? A diferença dela é que ela tem isoladores, né? Que chamam alguns apetrechos que são utilizados. E tem uma regra que a gente aprendeu também, que o maior sempre vai protegendo o menor. Quando inaugurou essa ciclovia, o pessoal da moto reclamou. Pô, isso aí é ruim pra gente, porque se a gente desgarrar ali, a gente vai se quebrar. Mas a regra é que protege o menor ali, né? Por isso que ela tem aquele isolamento. Sim, e a da Norte e Sul ela é bem isolada. Os tachões ali são os tachões, né? Os tachões. São ali, muito, se o pneu bater ali, Só que, infelizmente, a gente tem essa questão. O juiz colocou que o povo sai de dentro de um local protegido, destinado especificamente a esse tipo de veículo, e vai para o outro, né? Às vezes, e muitas vezes vai no centro, ali junto ao canteiro central, o que é mais perigoso ainda. Perfeito. Eu achei interessante, da Norte e Sul tá cheio de propagandas educativas, não sei se você viu. Exatamente, começaram a instalar agora. Bacana, cada pedaço tem, olha, cuidado, não atenda o telefone dirigindo, muito interessante. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo só para os nossos convidados aqui se hidratarem, tomar aquele café da Dona Nazaré, mas já a gente volta para o segundo tempo do bate-papo de hoje aqui no Grande Expediente. Tema de hoje, paz no trânsito. Uma questão de educação ou de paciência? Ou de ambos? A gente volta já. Hoje no Grande Expediente, discutindo a paz do trânsito, nossos convidados, o juiz de direito Marconi Pimenta, do Juizado Especial, não é isso? Da Zona Norte, o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o Tenente-Coronel Israel Santos, e o presidente do CRM, Dr. Eduardo Monteiro de Jesus, que abriu sempre o primeiro bloco e já abre esse segundo bloco. Todas essas questões que a gente falou aí, do acidente de trânsito, desde o atendimento à ocorrência, à emergência, enfim. Tem um problema aí que é bem atual, o CRM inclusive emitiu nota hoje, agora à tarde,
que é a falta de estoque no Hemoap. Cirurgia só acontece se tiver estoque de sangue, é isso, doutor Eduardo? Pois é, Kleber. Essa situação do Hemoap, ela é antiga, né? Com baixo estoque de sangue e derivados, né? E hoje eu tive conhecimento que cirurgias, por exemplo, algumas cirurgias cardíacas que precisa ser reservado sangue previamente, foram canceladas porque não tinha sangue no Hemoap, né? Então nós precisamos chamar a atenção aí da sociedade, né? Dos doadores e de outras pessoas que precisam ir, porque todos nós podemos precisar de sangue um dia. Estava se falando de trânsito aqui, acidente de trânsito, amputa uma perna, coisa, trauma fechado, coisa, precisa de sangue, aí vai lá, não tem, entende? Então há necessidade de que haja uma motivação para o cidadão, né? Os doadores que já estão, para eles retornarem ao Hemoap, para outras pessoas se dirigirem ao Hemoap e possam fazer doação de sangue. E aqui eu tenho algumas situações assim. O que precisa para doar sangue? Pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, não ter testado positivo para a Covid-19 nos últimos 10 dias, né? Não ter apresentado sinais ou sintomas de gripe nos últimos 14 dias. É indispensável estar descansado e bem alimentado, né? Não existe risco nenhum para a doação. Este sangue vai ser analisado e é possível até detectar determinadas doenças que a pessoa nem sabe que tem, né? O endereço de funcionamento: Avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a Jovino de Noá. O funcionamento é pela manhã, entre 7h30 e 12h30. Critérios básicos para a doação de sangue: estar descansado e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, estar bem alimentado, evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação, não ingerir bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes, não ter fumado pelo menos 2 horas antes, né? Não existe risco nenhum para doação, né? Precisa fazer um pré-cadastro, triado, feita uma entrevista e aí é realizada a doação, a coleta de sangue e o cidadão recebe ainda um lanche, né? Lá. E é isso. Então, vamos participar, né? É importante, qualquer pessoa amanhã pode precisar disso. Uma bolsa de sangue, ela pode salvar até 4 vidas. Pense nisso. Muito bem. Bom, durante o intervalo aqui, os nossos convidados, a gente acabou conversando algumas coisas a respeito da experiência de cada um, e até um médico experiente como o doutor Eduardo até se assustou, né, com alguns relatos de um policial experiente como o Coronel Santos, desde os tempos de tenente, né, de trabalho de campo, que acidente de trânsito ainda hoje é uma coisa que mexe com o senhor, Coronel? Ainda, Kleber, não tem como não mexer, né? Porque aí ali a gente encontra pai de família, né? Gente que está indo atrás de emprego, voltando do emprego para casa, né? Filhos, jovens, enfim, a gente encontra todo tipo de pessoa acometido de acidente de trânsito. E sempre são cenas muito tristes, né? E cenas violentas, cenas grotescas de pessoas que por vezes perdem membros, machucam a cabeça. É sempre muito traumatizante ver essas cenas. Até hoje a gente não tem como acostumar não, né? Porque assim, são pessoas que estavam ali em algumas situações, às vezes indo pro trabalho ou indo para um lazer, né, que não esperam se envolver num tipo de acidente de trânsito nenhum e acabam por envolver-se e perder a vida, né? E a gente estava comentando sobre as rodovias na Duca Serra. Eu também moro ali naqueles condomínios na Duca Serra, e eu mesmo fui envolvido em um acidente em frente ao batalhão, né, vindo trabalhar, e abri um hiato assim mais ou menos de uns 30 metros no trânsito, aquele trânsito fechado de manhã, né, da Duca Serra, vindo em direção ao centro. E uns 30 metros o carro da frente afastou-se, eu afastei devagar, colei no da frente, parei. O que estava atrás não percebeu, quando olhou aquele espaçozinho ali, conversando com a esposa, engatou ali e imprimiu uma certa velocidade e continuou conversando. Só descobriu quando ele chocou-se na traseira do meu carro
me arremessou em cima do carro da frente, né? Meu carro ficou ali encolhido, uma sanfona, perdi o carro, né? O veículo que vinha de trás não teve condição de arcar com os prejuízos. Eu causei prejuízo à condutora da frente, e isso bem em frente ao meu batalhão. Eu estava aguardando para fazer a rotatória para entrar no batalhão. Caramba. Né? Então, o beijo foi vítima dessa pressa do trânsito. E eu brinco muito que ali na Duca Serra, na verdade Macapá toda, mas na Duca Serra a gente percebe muito isso, é aquele condutor com alma britânica, né? Aquele condutor que só consegue andar na faixa da esquerda. Ah, sim. Ele se planta lá e ninguém consegue tirar. Caminhão, caçamba. Tem uma exatamente. regra. É uma regra Pode que veículo lento tem que trafegar pela direita? Via de regra, a via da esquerda ela é para ultrapassagem. Você tem que manter pela direita, né? E a Duca Serra, ela liga ali ao distrito industrial, onde tem as transportadoras, algumas empresas, e de manhã vem muito veículo em direção ao centro. E o cidadão pega aquele caminhão enorme, joga na faixa da esquerda e fica lá, pode fica buzinar, lá, né? dar farol que não sai. Não sai. Aí você trava a faixa da direita e os mais apressados fazem o quê? Vão para dentro da ciclovia. A gente coloca ali uns cones para tentar sinalizar, coloca a fiscalização, mas infelizmente a Duca Serra ela é longa, né? Nós temos poucas viaturas no trânsito, então a gente não consegue fiscalizar aquilo tudo, né? O que a gente consegue a gente faz. E eu também comungo muito da opinião do Dr. Marconi de Pimenta. Eu acho que algumas coisas já não cabem mais educação, tem que ser realmente a reprimenda, e a gente multa, e multa muito. A gente aplica aí, via de regra, uma média de 100 a 150 notificações por dia, né? Mas não tem jeito. O funcionário do guincho, né? O condutor do guincho que rebocou os carros, nesse acidente que eu me envolvi, 4 carros foram envolvidos, né? Ele falou que faz em média de 10 a 15 remoções por dia em Macapá, só um guincho. Você imagina. É muito acidente. O número de acidentes de 2017 para cá. E doutor Marconi, isso que falou o coronel, o problema quando no X da questão, no calor da ocorrência, alguém pergunta se está tudo bem, aí vem a pergunta: tem seguro? Seu carro tem seguro? Quando a resposta é não tenho seguro, aí começa um périplo, hein, doutor Marconi? Quase todos os dias a gente faz audiência envolvendo acidente de trânsito. Virou uma rotina, assim, juizados, que é um procedimento gratuito, é muito rápido, não precisa de advogado, até 20 salários mínimos. E às vezes são acidentes que custam 4 mil, 5 mil, a pessoa entra sozinha. Todos os dias a gente tem audiência envolvendo trânsito. Muito a gente consegue resolver no diálogo, explicando pela nossa experiência, com a vivência do assunto, explicando o que bateu por trás. Aí ele: doutor, mas não tem uma saidinha lá pelos tribunais que Olha, bateu por trás é complicado. Você não guardou a distância necessária. Por mais que a pessoa tenha freado bruscamente na tua frente, era para tu ter se prevenido quanto a isso. Se tu tivesse a 25 metros, daria para tu frear, obedecendo a velocidade do local. Aí a gente consegue fazer um acordo, parcelar, mas aí é um desgaste terrível. E quando tem acidentes pessoais, quando é o filho que perde um braço, bate a cabeça, uma criança que falece, aí é isso que o doutor estava falando, doutor Eduardo. Às vezes a gente tem que se compadecer disso tudo. Às vezes é uma bolsa de sangue. Sim. A pessoa é a vítima naquele momento, e pode ser qualquer um de nós. O pronto-socorro não tem a bolsa, o Hemoap não tem o plasma, não tem nada. Aí você vai se socorrer aonde? Aí o trânsito, Kleber, ele envolve uma rede enorme de solidariedade, desde o doador de sangue, da consciência e da responsabilidade do condutor. Tá vencida a tua carteira, rapaz, faz um curso de reciclagem, tenha essa consciência mínima, dê exemplo para os seus filhos. Às vezes eu vejo o pai embriagado dirigindo o veículo ali com o filho, a família toda no carro, e ainda fica incomodada quando o nosso comandante determina uma blitz lá, ó, sabe com quem está falando? Sei, com o irresponsável que está transportando a família
colocando em risco a vida deles e a vida dos outros, e o senhor tá multado e tá preso. Aí eu tô lá na audiência de custódia, às vezes o advogado, não foi nada, não, é só embriaguez. Como é? Seu cliente tá preso, doutor. Ele cometeu um crime. Um crime. Não, doutor, mas não é caso de permanência. Mas é caso de arbitrar uma fiança aí, talvez até no valor do veículo, pra ele aprender a não fazer essa loucura. É uma loucura. Você sabe, é um prejuízo tão grande, Kleber, o cara ser flagrado pelo Coronel Santos, embriagado, vai preso. O advogado vai meter a mão pra tirar ele da cadeia. Vai conseguir. Que aqui nós temos bons profissionais da área jurídica. O delegado vai ver que tem dinheiro, vai arbitrar uma fiança lá nas alturas. Aí chega a multa de trânsito, terrível. Vale a pena, cara. Sai caro. E o tal do seguro do DPVAT? Ele tem funcionado bem? As pessoas acionam, tem conhecimento? Agora tá muito administrativo. Aquela coisa judicializada acabou. Não existe mais aquela indústria da judicialização do DPVAT. Depois que a lei regulamentou, vai o que o perito médico falou. É debilidade do braço, do membro inferior. Aí a lei fala, é tantos por cento de tanto. Aí pronto, aí acabou com aquela arrumação. Porque quando não tinha essa limitação, o juiz tinha o poder de dar até 40 salários mínimos. Aí eu olhava, ficou com o dedo duro, 40 salários mínimos. Perdeu um olho, 40... Não, o legislador ele foi agora bem criterioso. Aí isso aí evitou a judicialização, a pessoa aceita o que o seguro já tem ali como regra. É só R$2.500, R$1.000. Aí pronto, acabou essa questão, graças a Deus. Coronel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje nós temos mais um problema, chama-se celular e carro, não é? Sim. Complicado, né? Muito. Pois é. Infelizmente, hoje, na verdade, é quase que uma compulsão, né? As pessoas não conseguem dirigir sem atender o celular, sem usar... E antigamente, e o que é mais interessante, ou mais grave, a gente via isso a bordo de carro. Hoje você pode olhar, os motoqueiros fazem isso. Você vem dirigindo moto aqui, passando mensagem. Agora, os carros têm vindo de fábrica com suporte para celular no painel, né? Isso, parece que foi feito por carro de aplicativos. Agora as motos, pode olhar, os entregadores, todos eles dirigindo e teclando o celular. Isso é um negócio normal. Aí pá! Aí ele... E aí a gente tem muito acidente por conta disso. A outra coisa é a curiosidade. Nós estávamos atendendo um acidente aqui na Duca Serra e tem os paparazzi de plantão, né? Os concorrentes do Kleber. Todo mundo passava, diminuía, baixava o vidro e filmando. Foram 17 multas. Só o pessoal só estava filmando o acidente. O policial, o motorista, ele fica fora do evento, né? Ali da viatura. E só o pessoal ia passando, foram 17 canetadas de paparazzis filmando o acidente lá. Porque por vezes, como já aconteceu comigo, eu atendendo o acidente, e o indivíduo envolvesse no nosso acidente ao celular. Batetando aqui, bum, na traseira da viatura. Mas, comandante, se for o carona, não tem multa não, né? Não, carona não. Mas esse é o motorista. Preocupado aqui, Cleber. Não, esse é o próprio condutor filmando, né? Aqui vamos a algumas interações. Pessoal que passou por aqui, 991570022, 91570022 é o nosso WhatsApp. O Ney Oliveira, que inclusive é gerente de uma concessionária de veículos, a Betral, ele está acompanhando o programa e disse assim, concordando com o Dr. Marconi, é impressionante essa falta de educação no trânsito. Esse fato do uso da faixa da esquerda por veículo lento demonstra a má formação de condutores. É verdade isso. Pois é, como eu disse no começo, provocando os senhores sobre o tema de hoje, impaciência ou falta de educação ou de ambos, né? A nossa formação do nosso condutor, nós temos alguma ainda falhas nesse processo? Antes do coronel responder, nós melhoramos muito em fiscalização do trânsito, inclusive na parte tecnológica. Nossas vias, sinais inteligentes, melhoramos muito nisso aí. Mas na educação do trânsito, apesar do esforço, do Detran, da CETEMAC, aquelas escolinhas, ainda está muito aquém. Tinha que ser uma coisa mais intensa, permanente, constante, desde pequenininho.
Eu lembro que quando a gente tava no auge da Papai no Trânsito, eu ia pra aula com a Tenente Paula, não sei se tu lembra dela. Sim. Santos. Tá na reserva. A Tenente era minha parceira. Bora, Tenente. 7 da manhã a gente tava no ponto. Aí a gente fazia todas as escolas. A gente ia lá, aí levava um caderno, um lápis pra todo mundo. Aí a criançada ainda ficava jogando coisa na Tenente. Eu, calma, Tenente, não prenda o menino não. Bora educar eles passarem na faixa e tal. Funcionou. A gente pensa que não, mas a criança presta atenção. Ela é observadora. Aí, se a gente não faz isso acreditando que ele não precisa desse conhecimento, desse cuidado, se transforma no adolescente descuidado, o jovem de classe média, o pai já dá um carro na primeira faculdade. A minha se formou em medicina e ainda não tem, doutor. Ela vai ter quando ela comprar o dela. Lá em casa é assim. Foi assim que o papai me ensinou. Não tem Assim, não, filha, agora você é médica, papai já pagou aí a faculdade, bacana. Tá usando por enquanto meu golzinho caindo nos pedaços. Depois ela compra. Mas tem uma história aí, reza a lenda, que o senhor e o seu colega cearense, o promotor de justiça Flávio Cavalcante, das primeiras férias coletivas, após ser aprovado no concurso, voltaram pro seu ensolarado Ceará e pegaram agora uma carona no táxi aéreo. Isso deu uma confusão, não foi? Foi, eu nem me lembro mais. Nem me lembro disso. Nem me lembro. Eu só sei que a história diz que o pai do Flávio, quando finalmente soube da notícia que o filho tinha voltado para a terra natal de táxi aéreo, disse: frescura essa de voltar de avião, rapaz? Saiu daqui tão humilde, né? Muito bom. Olha, aqui a Elias de Paz. Essa você conhece, né? Conheço. Mas ela é do CRM, mas está reconhecendo o trabalho do juiz Marconi Pimenta. Ela diz: doutor Marconi Pimenta é muito atuante. Diz a Elias de Paz, nossa colega jornalista e agora advogada também, Elias. Juntando lixo lá pela Zona Norte. Protegendo o povo da dengue. É verdade. Eu e o doutor Eduardo já fizemos isso aí. A Luciana Campos diz: exatamente, o desabastecimento dos estoques de sangue atinge a qualquer pessoa, independentemente da classe social, da cor, do credo, se tem convênio ou se é do SUS, diz a Luciana Campos, doutor Eduardo. É isso. Exatamente. Muito bem, sim, a gente falava sobre a nossa formação. O filme do Walt Disney é antigo, mas a mensagem ainda é atual, não é? Eu diria que mais atual que nunca, né? A máxima desse filme e de quem faz o curso de direção defensiva, ela diz o seguinte: porque quando acontece o acidente, né, além dos paparazzi que você estava falando, ainda tem os peritos de trânsito. Todo mundo resolve sentenciar quem é o culpado. É a primeira pergunta: de quem é a culpa? O motorista defensivo, segundo a máxima lá do Disney, não deveria perguntar quem é o culpado, mas quem poderia ter evitado o acidente. É isso. Sim. E aí eu concordo mais uma vez com o Marconi Pimenta, quando eu acho que isso deveria realmente ser uma questão de educação infantil, né? Tornar isso disciplina efetiva nos colégios, desde o primário, desde as primeiras séries, fazer parte do currículo. Fazer parte da malha curricular, porque quando, e aí vem essa questão, o jovem ganha um veículo, principalmente quando ele não é habilitado, cria-se os vícios, que a gente chama de vícios de trânsito. Você nunca fez uma autoescola, então você aprendeu a dirigir ali de forma empírica. Aí você começa a trafegar da forma que você acha que é adequado. E o que é adequado? Você acha que uma pista do lado esquerdo, livre, e você vai se plantar nela. Você não se preocupa com as regras de trânsito. Se um dia você vier habilitar-se, você já está cheio de costume, mau costume, né? Ainda que você passe pela autoescola, você vai passar ali só para fazer constar e tirar uma habilitação, mas o costume já está, né, ali projetado na pessoa. Então fica mais difícil de você tirar. Você vai pegar uma notificação, vai pegar duas, vai ser multado várias vezes, mas não vai mudar. Se isso vem de criança, eu lembro muito bem, justamente dos meus filhos, né? Quando a gente começaram a andar comigo de veículo, no carro, uma coisa que eu cobrava muito era a questão do cinto de segurança, ainda que eles entrassem sempre no banco de trás. Sentou, banco de trás, cinto de segurança. Quando era só um que estava comigo, quando eu só tinha a primeira filha, ela sempre sentava atrás de mim, que era o lugar que eu colocava ela. Digo: olha, você está sempre atrás do pai, que numa eventual questão de defender-se de um acidente, eu sei onde você está. Não preciso olhar para trás para te achar. Então sempre eu lembro que ela sentava, eu botava a mão para trás para pegar a perninha dela, para saber onde ela estava. E eu olhava, ela já estava de cinto. E sempre que entrava alguém, algum colega, e naquela época não era obrigatório o uso de cinto, que sentava na frente, ela me cutucava assim: pai, fala para ele colocar o cinto.
Então eles aprenderam isso desde bebê. Aliás, da regra do cinto, começou alguns estados aderindo, outros não, né? E a gente sempre que viajava, ficava aquela pergunta, aqui é obrigatório, aqui não é? Aí eu vi uma lá no Monte Dourado, no Pará, um funcionário da Jari Celulose, quando eu perguntei, aqui é obrigatório? Ele falou, não, é mais seguro. Aí eu podia dormir sem essa, né? É mais seguro usar o cinto sempre. Agora, doutor Eduardo, a gente vai entregar a nossa idade aqui. Diga. Mas essa questão de formação, eu lembro quando garotinho, né, não tinha o Teatro das Bacabeiras ainda. E na Semana Nacional do Trânsito tinha uma mini cidade ali naquele espaço onde a gente vinha, toda Semana Nacional do Trânsito a gente vinha, a escola trazia, e tinha uma mini cidade, as regras de circulação, semáforo, placas, então isso na nossa infância. Atrás. Né? É, muito não tempo tem atrás. mais. Não, eu não sei como é que tá hoje isso. Não tem conhecimento mais disso. Mas é isso. Ó, a gente precisa encaminhar para o final desse bate-papo. Já aprendi os senhores aqui um bom tempo, né? Mas eu queria nessa rodada final que cada um pudesse deixar uma mensagem na ótica do BPTran, na ótica do nosso TJAP, né? Do nosso judiciário ou do CRM, a respeito da reflexão do dia de hoje. Paz no trânsito, uma questão de paciência ou de educação. Doutor Eduardo. Kleber, é importante que as pessoas tomem consciência do risco de você usar celular no carro, de usar ingerir bebida alcoólica e dirigir, né? É importante que respeite as leis de trânsito, né? Que respeite as outras pessoas que estão dirigindo, né? Certamente que isso vai reduzir o número de acidentes aqui. E queria deixar finalmente aqui que ajudem o Hemoap, né? Isso é muito importante, que as pessoas possam ir ao Hemoap doar sangue, né? Os doadores que já estão cadastrados voltem ao Hemoap. Nós estamos precisando de sangue. Os estoques estão baixíssimos e cirurgias estão sendo canceladas por falta de sangue. E isso é extremamente complicado. Do Fabiano ligou pra gente aqui, a nossa produção, a respeito dessa imagem aí. O Bruno, pode colocar na tela aí? 6 mil carros no pátio do Detran. É um deles. E numa nova diretriz, um novo olhar do Estado, né? Acatando uma sugestão do Dr. Marconi, o Detran não quis usar o último cartucho, que era o leilão. Né? A ideia, então, é devolver esse bem para os seus devidos proprietários. Né? A um preço menor. E a pergunta do Fabiano é se o prazo vai ser prorrogado. A gente foi muito... tivemos muita sabedoria na produção da lei. A gente sabia que numa semana não seria suficiente, de jeito nenhum, atender 6 mil pessoas, vamos dizer assim. Tem potencial aí, né? Não poderíamos ter essa condição. Porque tem Cefaz no meio, depois tem Detran, sistema, às vezes o sistema cai, o atendimento não é tão demorado, e essa é uma reclamação que está tendo lá, e a gente valida essa reclamação realmente. Tem pessoas idosas que esperam 3, 4, 5 horas, mas saem nem lá satisfeitas. Aí, o que é que a gente fez? Pensamos de alongar essa autorização legal. A Assembleia tem que autorizar o governo a renunciar à receita. Isso é matéria privativa do Legislativo, né? Privativa, e fez a unanimidade. Eu queria aqui só fazer um elogio à presidente da Assembleia, deputada Aline Serrão, que foi atrás, falou com cada colega deputado e aprovou em um dia, em tempo recorde. Graças a Deus a lei está aí. Então o que é que a gente vai fazer? Depois de amanhã é o último dia lá no Sejus, que a gente fazendo acordo. Próxima semana a gente vai abrir portas. Quais portas? A porta hoje que está aberta é o Sejusc, da Zona Norte, o juiz está lá, tá, o procurador do Estado, o doutor Danilo, que é o procurador do Detran, está lá. Mas a gente vai abrir outras portas. Quais? Super fácil, inclusive do Oiapoque, do Laranjal do Jari, de Santana, daqui. Você vai poder resolver esse problema em qualquer local do estado do Amapá. A lei é para todos e a gente quer resolver todos os problemas. Então a gente vai, essa negociação ela vai permanecer. O capitão Rorinaldo, diretor do Detran, vai informar amanhã os detalhes, como é que a gente vai fazer, se vai ser diretamente no Detran, no Superfácil, no Sejus, que a gente pode oferecer um local lá para estar fazendo essas coisas também, de modo a que não se preocupe que você não vai perder os descontos.
Não termina sexta-feira a promoção. A promoção vai mais. E o refis do ICMS, que nós estamos na semana tributária, nacional. O refis ele foi até dia 31 de dezembro. Então ainda dá tempo as empresas negociarem. Os procuradores estão lá para dar uma solução boa para isso. O José Araújo passou aqui na nossa live e disse: programa maravilhoso, só a turma da Jovem Guarda. É um filtro especial que tem nas câmeras, por isso que ficou todo mundo com esse cabelo, esse tom prateado aí, né? Olha, esse é o Jovem Guarda, os 75, hein? O doutor Eduardo dá inteiro. 75, doutor? Pra 76. É mesmo? Indo pra 76. Olha aqui o Paulo Pereira, lembra dele? Conhecido como Boleirinho. Sim. Disse, boa tarde. Estou mandando um abraço pro doutor Marconi Pimenta, grande magistrado. Gente boa. E manda o contato dele. Na hora. Coronel, obrigado também por ter vindo. Prazer foi meu, Kleber. Qual o tamanho do seu batalhão? Efetivo? Efetivo. Hoje tenho um pouco mais de 100 homens, né, no meu efetivo. Homens e mulheres. Isso, homens e mulheres. A gente está rodando hoje com 3 viaturas diariamente. A sua jurisdição é o estado todo? Não é nada. As rodovias, basicamente da as rodovias estaduais. Rodovias estaduais. Fazendo milagre com 3 viaturas. A gente está se esforçando, né? A gente está, inclusive, agora na operação final de ano, né? A gente está colocando mais 6 motos, né, para dar esse suporte à fiscalização. Mas é sempre um prazer poder estar participando de um programa como esse, levando aí a população alguns esclarecimentos, né? E estamos à disposição que for necessário, aí qualquer chamamento seu, foi um prazer estar aqui. E eu costumo dizer o seguinte: agora, no final de um ano, o pessoal gosta de beber, né? Se você tomar vinho e cerveja, pode ser que você nem sinta ressaca, ou pelo menos uma ressaca. Agora, se você usar direção e bebida alcoólica, com certeza vai ter dor de cabeça com BPRE. Melhor evitar. Muito bem, recado dado. E ainda tem gente que tem grupo de WhatsApp para avisar de blitz, né? Tem. Aí até que pegaram um, né, e pegou para exemplo, né? E é aquela coisa triste, porque o cidadão que coloca no WhatsApp, ele não tem o entendimento que uma pessoa que será atropelada mais tarde pode ser a mãe, o pai, um irmão, um amigo, o filho. Eu não sei que prazer a pessoa tem em fazer isso. Não é mais fácil você falar pro seu amigo não beber, ou se oferecer para ser o motorista da rodada. Não, pessoal, vamos colocar aqui, tem blitz aí, não passa não. O cidadão volta, bebe um pouquinho mais, vai mais tarde para casa, aí a mãe do cidadão vai atravessando a rua, o pai, o filho, e aí não se dá conta do que ele pode estar fazendo, né? Muito bem. Infelizmente. O José Araújo disse que está acompanhando a gente lá em Oiapoque, viu? Obrigado, José. Obrigado mesmo pela audiência. Gente, muito obrigado. Boa noite. Nós aqui agradecemos.